1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 6. Diz assim o texto: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar. Deus, nós queremos, Pai, te agradecer pelo que tu já nos permitiste experimentar nessa noite, Senhor. Te agradecer pelos cânticos, pelos hinos que foram cantados. Te agradecer pela comunhão de todos que estão aqui, como parte do teu povo. Queremos te agradecer por esse momento que tu nos dás, ó Deus, de meditarmos sobre a tua palavra. E é porque cremos, Senhor, que ela é viva e eficaz, e que pode discernir, Senhor, o mais profundo do nosso ser, é que nós te suplicamos, Senhor, que tu operes com o teu Espírito sobre nós, falando ao nosso coração poderosamente, Senhor. E te pedimos que tu repreendas, Senhor, toda ação do maligno que possa nos prejudicar a compreensão, que possa nos prejudicar, Senhor, a atenção sobre aquilo, Senhor, que tu tens a nos dizer. Fala conosco, fala com o teu povo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, tem um filme da década de 90, O Vingador do Futuro. Ele foi lançado, eu acho que no ano de 90. E o seu ator principal é o Arnold Schwarzenegger. Acho que muitos daqui viram esse filme. E ele vive um personagem chamado Douglas Quaid. E esse filme acontece no ano de 2084. Na verdade, a realidade que o filme retrata é de 2084. Então, algo futurístico. E o filme se passa em um tempo onde as pessoas viviam de fantasias, de ilusões. No filme existiam empresas que implantavam na mente das pessoas experiências que elas não tinham tido, mas elas eram capazes de experimentar as sensações daquelas experiências que elas não viveram, do tipo viagens, prazeres, práticas esportivas, enfim, tudo o que o homem poderia experimentar de prazer, poderia ser sentido. Então, era um filme que falava de sensações, falavam de experiências não vividas, mas sentidas. E o interessante de tudo é que aquele filme, ele se passou num mundo que havia sido destruído. As pessoas, na verdade, viviam em uma grande bolha. O mundo ao seu redor estava totalmente destruído,
mas elas estavam felizes, porque elas viviam as ilusões, elas viviam as sensações. Então não se preocupavam com o que estava acontecendo, porque o seu coração e a sua mente estavam sendo iludidas, vivendo sensações prazerosas. Eu não sei se o autor do filme ele teve realmente a intenção de fazer uma crítica ao mundo de hoje, ou se foi apenas mostrar os músculos do Arnold Schwarzenegger. Mas a verdade é que esse filme tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. Um mundo que nos parece dessa forma, de sensações, de ilusões, de imagens, de celebridades, da estética perfeita do Photoshop, do prazer a qualquer preço, das redes sociais que só apresentam os momentos de alegria, os perfis que favorecem apenas a aparência das pessoas. Parece que a ilusão, ela termina se tornando, dessa forma, uma ferramenta que nós mesmos usamos para sobrevivermos neste mundo. Então, a desgraça está tão ao nosso redor, as coisas ruins estão tão presentes, que a forma de nós nos enganarmos é nos iludindo. É a gente se enganando, é a gente projetar na nossa vida algumas coisas que nós realmente não temos experimentado, apenas desejamos muito sentir. E quando nós pensamos em alguém forte para lidar com essas questões, nós sempre pensamos em alguém que seja capaz de oprimir os outros, em alguém que seja insensível às situações. O modelo de força que temos é sempre um modelo muito deturpado, porque é somente esse que sobrevive neste mundo de ilusão. Pessoas insensíveis, pessoas que são capazes de qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Para nós, isso se torna um modelo de força plantado na nossa mente. E o resultado disso é de que as pessoas seguem sempre sofrendo, sempre magoando os outros e sendo magoadas. Vão vivendo as suas vidas como se aqui e ali, em algum momento, fossem alcançar a felicidade. Então, é como se a felicidade estivesse logo aqui, e elas vão tateando, querendo a felicidade, mas não foi hoje, vai ser amanhã. Então, as pessoas continuam andando olhando aquela miragem de felicidade, procuram tateá-la, mas mais uma vez não foi hoje, talvez seja amanhã. E assim as pessoas no mundo vão procurando se iludir, achando que um dia, de fato, serão pessoas felizes, serão pessoas que experimentarão, assim, algo extraordinário acontecendo na vida delas, e o mundo delas, de repente, será reconstruído de tudo. Mas a frustração, o medo, a insegurança, a depressão ficam sempre rondando e se fazendo presente. Então, semelhante ao filme, o mundo está decaído e nós não temos força para mudá-lo. Mas o que importa se nós estamos vivendo as ilusões? Sou um jovem e o meu vigor nunca vai acabar. Sou experiente e as minhas experiências me levam à condição de ser o dono da verdade. Tenho a oportunidade de ganhar tempo, de ganhar dinheiro, e Deus não se importa com o fato de eu ser desonesto. Eu tenho a oportunidade de experimentar prazer como eu nunca experimentei antes, e Deus também não vai se importar com o fato de estar acontecendo da maneira errada, no tempo errado e com a pessoa errada. Ilusão. Nós vamos nos iludindo. Nós vamos sempre nos iludindo. Nós vamos sempre vivendo algo falso, tentando experimentar aquilo que buscamos. Viver de sensações.
Mas a Bíblia nos apresenta um conceito que é real e verdadeiro. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E nós precisamos então parar. Tenho falado isso aqui várias vezes. Nós precisamos agir como pessoas sábias, ser capazes de olhar a nossa realidade ao redor, ser capaz de avaliar tudo o que está ao nosso redor e ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Perceber as coisas e então entender o que é ilusão e o que é real. O que vai nos levar a um lugar, a um porto seguro, e aquilo que vai afundar. Nós precisamos ter essa condição de olhar para a nossa vida e ver se estamos ou não ancorados, firmes, prontos para enfrentar as tempestades que sempre estão nos cercando neste mundo. E nós precisamos então responder: que força nós estamos buscando? Que tipo de força nós estamos desejando enquanto lidamos com este mundo? Uma força que resista à dor? No livro de Abacuque, capítulo 3, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Você deseja essa força como o autor de Abacuque? Que pode desabar o mundo, pode estar passando por tribulações, por grandes e terríveis situações, e você ainda vai permanecer firme porque você resiste à dor, porque você está ancorado no porto seguro? Você deseja uma força para fazer o que é certo, neste mundo onde o certo virou o errado e o errado virou certo, e você então precisa se posicionar, e você precisa ter força para fazer o correto? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Essa é a força que o nosso Deus pode nos dar. Aonde nós não teremos a desculpa de dizer: foi forte demais, foi pressão demais, eu não pude suportar. E a palavra de Deus diz: existe alguém que pode nos dar força para fazermos o que é certo. Talvez o teu desejo seja força para crer contra as circunstâncias. O mundo está te apresentando o final, e você consegue perceber que existe esperança naquilo. Romanos 4,18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão depositou toda a sua esperança em Deus, por isso do próprio Senhor, ele recebia forças para permanecer firme, esperando contra a esperança. Eu não sei qual é o panorama da tua vida, eu não sei o que você já concluiu da tua vida. Talvez você tenha concluído que a tua vida está um caos. Talvez você tenha concluído que a tua vida não tem esperança. Mas se tu creres no Deus de Abraão, você pode ver que você tem toda a condição de crer contra a tua esperança.
de crer no Deus da esperança. Uma esperança que o apóstolo Paulo diz que não confunde, que não nos frustra, porque ela é real, ela não é ilusão, ela é real. Esperança no Senhor não é ilusão, é real, nós podemos crer. Talvez o que te falte seja força para ter paz, mesmo sob a tirania da ansiedade. A ansiedade está corroendo o teu coração, está te roubando paz, e você deseja ardentemente encontrar paz. Filipenses 4, de 6 a 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele pode atuar dentro do nosso coração e acabar com essa ansiedade que nos corrói a fé, que nos tira a paz, e assim passarmos a viver neste mundo segundo aquilo que o próprio Senhor Jesus nos garantiu, a abundância de vida, qualidade de vida. Bem, o contexto desse texto que nós lemos, é interessante nós entendermos, assim, o que ele trata, né? Então, depois de ter sido levado a Roma, depois que terminou a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele é levado a Roma. Lá ele é preso em Roma, e é preso numa casa que foi alugada. E ele então fica guardado nessa casa, juntamente com um soldado. E nessa casa ele tem toda a liberdade, liberdade de pregar, liberdade de receber pessoas, liberdade de falar de Jesus para as pessoas que estão ali, inclusive para os soldados. Então o apóstolo Paulo passou 2 anos em uma casa alugada, e convivendo com algumas pessoas. É como se fosse uma prisão domiciliar. E segundo Atos 28:16, ele ficou por prisioneiro ali somente por 2 anos. Mas depois ele alcançou liberdade, ele foi libertado. Isso, o livro de Salmos já não nos expõe isso. Então, nesse período de 2 anos que esteve preso, Paulo escreveu algumas cartas, que a gente chama de cartas da prisão. Carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Segundo o historiador da igreja, Eusébio, do 4º século, depois que Paulo ele foi libertado, ele teve a oportunidade de seguir para a Espanha. E depois ele foi até a cidade de Éfeso, contornou Éfeso, deixou lá Timóteo em Éfeso, seguiu para a Macedônia, de onde ele de lá escreveu a carta a Timóteo, provavelmente. Isso é o que o historiador fala. E depois que ele escreveu essa carta da Macedônia, ele seguiu para Roma, aonde ele foi novamente preso. E aí, na perseguição de Nero, agora ele foi morto, decapitado. Então, esse é um momento que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, para aqueles irmãos ali naquela igreja, num contexto semelhante ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Um contexto de ilusão, um contexto de sensações, onde muita gente está oferecendo solução para os problemas da humanidade, mas tudo ilusão. Muita religião, muitos sacrifícios sendo oferecidos, muitas seitas se propagando, muitos deuses surgindo e sendo adorados, porque essa era uma característica do domínio romano. Ele deixava que os outros povos manifestassem a sua adoração. Então, como o povo grego, ele era muito rico nessas questões de adoração a outros deuses, eles tinham deuses para
tudo e para todos. Então, isso infestou aquele momento. Então, a igreja está vivendo esse momento, nesse contexto onde a humanidade vive essas ilusões. Quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo diz para Timóteo exatamente, olha, toma cuidado, fica aí em Éfeso e trata essas questões, esses falsos mestres que estão falando de coisas que são ilusão, que não correspondem à realidade da vida. Então, muita gente oferecendo soluções para os problemas, mas nada que fosse real. Muitas ofertas de sacrifício. E dentro da igreja, muitos estavam apostatando da fé. Muitos membros estavam pensando em abandonar a igreja. E Paulo, preocupado com tudo isso, ele escreve a Timóteo, recomendando algo precioso. Como se ele dissesse a si mesmo, olha, Timóteo, de tudo que está acontecendo, no meio de toda essa desgraceira da humanidade, no meio de toda essa dificuldade da igreja, tem uma solução. Ele fala, exercita-te pessoalmente na piedade. E a palavra piedade na Bíblia, ela vem de uma palavra onde o conceito semântico é muito complexo. Ela não tem assim uma tradução, mas ela está sempre relacionada a palavras que têm um conceito de temor a Deus, vida de intimidade com Deus. Então, o conselho máximo de Paulo, aquele jovem Timóteo, foi: tenha temor a Deus. Busque intimidade com esse Deus, e isso vai te ser suficiente para essa vida e para a futura. Para essa vida e para a futura. Temor a Deus e vida de intimidade com Deus. No Salmo 25, verso 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Só quem conhece e experimenta a promessa, a aliança e o fruto dessa aliança é quem teme ao Senhor. E por isso o apóstolo Paulo fala a Timóteo: Timóteo, teme a Deus. Teme a Deus. Busca convivência com Deus, intimidade com Deus. E por isso a piedade, ela é a única que pode preservar o homem do abandono da vida cristã ou de um desvio da sua fé. É a única que pode livrar o homem das sensações desse mundo, da ilusão deste mundo. Porque ela consegue mostrar aquilo que é real para o homem, que é o poder, a manifestação do poder de Deus na vida deste homem. Exercita-te na piedade. Nós tivemos numa dessas quartas-feiras aqui, o pastor Joesley pregando. E ele falando assim mesmo, olha, o evangelho quando está sendo pregado, não adianta você querer buscar novidade nele. É a simplicidade dele mesmo. Então, quando o pregador tenta buscar algum acessório para valorizar o evangelho, isso é algo que não é legal e que não ajuda. E é nessa simplicidade do evangelho que nós encontramos aqui o apóstolo Paulo aconselhando Timóteo. Como assim? Não existe uma outra alternativa, Timóteo. Não existe outra alternativa para a igreja. Não existe outra alternativa para os jovens. Não existe outra alternativa para quem quer que seja. Para sobrevivermos nesse tempo de deserto que é a nossa vida neste mundo. Para nós conseguirmos atravessar esse tempo
até a volta do Senhor Jesus, nós precisamos tão somente ter temor a Deus e buscar intimidade com Ele. Nessa simplicidade. E a piedade, ela tem um proveito para todas as circunstâncias, para todos os relacionamentos e para todos os propósitos. Você pode pensar dessa forma. Em todos os momentos que você tem enfrentado dificuldades, seja um homem piedoso e isso vai te servir. Para todas as dificuldades de relacionamento, seja um homem piedoso e isso te irá bem. Para todos os propósitos da tua vida, sejam eles acadêmicos, profissionais, conjugais, para todos eles, seja um homem piedoso e tudo te irá bem. Esse é o valor da piedade. O exercício físico, ele fala, é útil para essa vida, mas chega um momento que nós nos tornamos limitados. O médico mandou eu fazer exercício físico. Disse, olha, é a hora, começa, vai fazendo exercício físico. Estava sentindo várias dores na articulação, no joelho. O médico, faz exercício físico, você tem que fazer musculação, alguma coisa. Então, no passado, eu fazia musculação, ia para academia, aquela coisa, colocava peso, aquela coisa assim, legal de ver. Agora, a moça da academia lá colocou 2 bolachinhas, desse tamanho assim, e aquilo já foi demais para mim, A limitação. Nós experimentamos a limitação do nosso corpo. E o exercício físico, ele, em parte, é limitado nisso e nessa vida. Porque vai chegar um momento que não vai adiantar mais exercício físico. Vai chegar um momento que ele não vai mais produzir efeito algum. Ele não me será mais útil. Mas a piedade nos é útil eternamente, conforme Hebreus capítulo 12. Você anote no canto da sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, para você ler depois. Por isso, jovens, por isso, homens e mulheres dessa igreja, avalie aonde é que estão acontecendo os investimentos na tua vida. É nesse corpo? Aonde você está investindo tempo, força, dinheiro, recursos, afeição? São nos exercícios físicos? Nós precisamos exercitar a piedade. E quando nós lemos do verso 1 ao verso 5, nós vamos ver que a piedade era desenvolvida a partir da oração. Você precisa ter uma vida de oração. Então, para você experimentar a piedade, que te fará ir bem em tudo e em todas as circunstâncias, em todos os propósitos, em todos os relacionamentos, você precisa ter uma vida de oração, jovem. Você precisa encontrar tempo para orar, tempo de qualidade para dedicar à oração. Você precisa ser um jovem de oração. Para os mais maduros, a regra é a mesma. Você carece de uma vida de oração, um tempo de qualidade de oração. E enquanto você não experimentar esse tempo de qualidade de oração, você vai ficar nessa situação. A felicidade está aqui. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu consigo. E no outro dia, e no outro dia. E vai ser como alguém que está tateando. Um dia recebe uma migalha e fica feliz. Mas a vida abundante, prometida por Deus, só através de uma vida de piedade
que é resultado de uma vida de oração. Do verso 6 ao verso 7, ele fala do valor da palavra. A palavra como orientação do próprio Deus para a nossa vida. Então, se queremos ser bem orientados, ser sábios quanto às nossas atitudes, nossos pensamentos, como devemos reagir nas situações que nos são demandadas, nós precisamos ter sabedoria, e isso nós encontramos na palavra do Senhor. Então não pense que então não é uma vida de oração somente. É uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus, onde o Espírito Santo vai te aplicar aquilo que você já está lendo. Então tem pessoas que desconsideram a palavra e supervalorizam a oração. Ela é muitíssimo importante, mas ela sozinha, isso pode te levar a uma situação que eu vejo muitos, que oram e Senhor, fala comigo, me mostra, me dá uma visão. Não, meu irmão. Lê a palavra e Deus então vai falar contigo em oração. Lê a palavra. Lê a profecia que já está aqui para nós, fechada nesse livro. E Deus vai falar contigo, e vai te fortalecer, e vai te animar. No verso 10 ele fala em labuta e esforço. Labuta e esforço em viver essa palavra. Não é fácil. Em tudo nós somos estimulados a parar. Em tudo nós somos estimulados a viver como o mundo está vivendo, de sensações e ilusão. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: labuta, te dedica, te esforça. Mesmo que você dê 5 passos para frente, no outro dia 4 para trás, 3 passos para frente e 2 para trás, mas continue se esforçando, não pare, se esforce. O alvo está ali à frente, é real. É Cristo Jesus, é a promessa do Senhor para a nossa vida. E a promessa dele é de abundância, é de felicidade. Não é uma ilusão, meus irmãos. É algo real. E ele no verso 10 ainda fala da esperança, a esperança que nós devemos ter. Porque nós estamos lidando com o Deus da promessa. O Deus que nos garante. Então, a nossa salvação, ela não é algo que nós perdemos, porque nós a conquistamos. Não. Nós a recebemos de Deus, e nós a recebemos pelo sacrifício de Cristo Jesus. E porque o sacrifício dele foi perfeito e pleno e total, nós podemos descansar que essa graça, ela não nos será tirada. Essa é a nossa esperança, de que Deus vai voltar para resgatar o seu povo. E nós estaremos com Ele, naquele que será o grande dia. Essa deve ser a esperança, que deve funcionar como uma mola propulsora, sempre te empurrando para frente. Enquanto as pessoas estão desanimando e desistindo, você está de pé e andando para frente, correndo para frente, porque você sabe aonde você vai chegar. Não é uma ilusão, é real. A promessa de Cristo é real. Tem até um cântico que fala isso, né? Porque eu sei que meu Deus é real. Assim nós podemos, pensando nos jovens, nós falamos muito isso, de que os jovens, eles são o futuro. E se nós não tivermos jovens piedosos, o que será do nosso futuro? O que será do futuro? Se nós não tivermos jovens piedosos atuando nessa sociedade, nós podemos sim dizer que o futuro dessa sociedade é a decadência. Porque a ausência da piedade nos leva a isso.
Então, em que você, jovem, tem investido o seu tempo, o seu esforço e a sua afeição? Em que você tem se dedicado? O que tem ocupado a tua mente? O que tem ocupado o teu coração? O que é que tem estado na primazia do teu ser? É Deus. Que tipo de força você deseja ter? Uma força que resista à dor? Uma força para fazer o que é certo? Uma força para crer contra as circunstâncias? Uma força para ter paz, mesmo sob a tirania da ansiedade? Então, exercita-te na piedade. Ela é que vai te dar vigor espiritual. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus opere sobre a juventude dessa igreja. Que Deus esteja operando na vida de toda a igreja, de cada família, nos fazendo compreender de uma vez por todas que não existe atalho para isso, não existe uma porção mágica, não existe uma solução de varinha mágica, onde você pede e aquilo plim, é te dado. É exercício, é busca, é esforço, é perseverança. É dessa forma que nós vamos alcançar uma vida piedosa na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.